Irmandades, elas são uma tradição católica, na verdade. Então elas surgem já no século XII, XIII, já tem os primeiros relatos de irmandades já na Europa. E elas são instituições de ajuda mútua, né? Então elas funcionam para pessoas que não são do clero, pessoas leigas, como se costuma dizer na tradição católica, e que se formam esses grupos dentro das igrejas, né? Dentro das congregações, para a ajuda daqueles que pertencem a esse grupo. Então, com a chegada, né, dos portugueses no Brasil, essa tradição também foi incorporada na sociedade brasileira. E as irmandades, elas têm esse caráter também de ser algo de classe de trabalhadores, racial. Especificamente no século XVII, XVIII, o que é possível, uma das poucas possibilidades, são as irmandades, né? Então a irmandade funciona como esse espaço de sociabilidade, de você poder conversar, trocar ideia e construir a sua própria, essa nova identidade racial a partir de um grupo que é permitido a pessoas escravizadas no mundo escravista, esse direito de organização e de conversa e de confabulação não tem nenhum outro lugar, nenhuma outra da esfera da sociedade, essa possibilidade de você fazer isso legalmente. Então a Irmandade, ela surge como essa possibilidade de você se inserir dentro de uma sociedade, mesmo sendo escravizado. Então a única maneira que um escravizado tinha de poder ser visto como um ser social era sendo partícipe da igreja. Quando a gente fala de um mundo escravista, o conceito de liberdade ele pode ser bastante flexível e elástico. Então, você pode ser uma pessoa escravizada e escolher estar como uma pessoa escravizada. Rejeitar a liberdade, sair da escravidão e continuar livre, de certa forma, pelo fato de que estar sob a tutela de alguém naquele período, você tem proteção judicial, tem casa, tem comida e a possibilidade de trabalho. Dentro de um centro urbano, uma pessoa escravizada, isso é um fenômeno urbano. Ela tem um pouco mais de mobilidade. Ela consegue ter um pouco mais de trânsito dentro da cidade sem a supervisão do seu senhor. Então, para eles, era melhor estar nessa condição do que estar numa condição onde a tutela e a vigilância e a violência eram constantes. Então, muitos pesquisadores têm falado sobre isso, sobre essa questão de alargar a sua liberdade dentro das possibilidades. E a Irmandade, as Irmandades, elas representam isso, um alargamento da liberdade. Então, essa Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Pretos, ela surge como duas irmandades. Na verdade, tem várias irmandades espalhadas pelo Brasil todo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, elas surgem como duas irmandades separadas, distintas, e elas estão inseridas dentro da igreja de São Sebastião. É aí que eles conseguem, com uma devota de Nossa Senhora do Rosário, uma doação de um terreno, que é onde está hoje a igreja, né? Feito excepcional, vamos dizer assim, porque nesse momento as irmandades funcionam dentro de outras igrejas. E eles estavam tentando construir a própria igreja. E eles conseguem construir a igreja que fica, né, ali na Uruguaiana, onde a gente conhece. A gente observa menos na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito esse caráter sincrético, como as pessoas costumam falar no dia a dia. Mas o que acontece, que é muito comum, é a africanização do catolicismo, né? Que depois vai se desaguar no catolicismo popular e várias maneiras de você abraçar a fé católica e, ao mesmo tempo, continuar cultuando os seus antigos deuses, né? Por exemplo, eles faziam uma festa que era muito comum aqui no Rio de Janeiro, que são as congadas, né? Então, as congadas é uma festa absolutamente africana e que se juntava com essa fé católica. Mas sendo uma Irmandade Negra de Forros e Livres, ela basicamente se ocupa de amparar, né, os seus membros em todos os sentidos da vida dele. E na maior parte das vezes isso significava comprar a alforria, comprar a liberdade. Então veja que a atuação dela vai muito, muito além
da abolição da escravatura ou da liberdade, essa liberdade individual, né? Ela vai atuar principalmente no pós-abolição, ela vai atuar em todos os campos da vida social do negro, fazendo com que ele seja visto. Então, acho que esse é o caráter, a principal contribuição dessa irmandade e de outras irmandades que surgiram no Rio de Janeiro é acreditar e bater o pé e dizer essas pessoas que fazem parte dessa irmandade são humanas como todas as outras pessoas. Acho que essa é a ideia revolucionária daquele período do século XVII, XVIII, depois de XIX, e no XX ela continua mantendo esse compromisso da defesa dos direitos das pessoas negras no pós-abolição, né? O Museu do Negro, ele faz parte da igreja, né? Ele situa-se no segundo andar da igreja Nossa Senhora do Rosário São Benedito dos Homens Pretos, no Rio de Janeiro. Então, ali na Uruguaiana, onde tem uma dinâmica, né, atual bem grande, assim, de fluxos de pessoas, então esse apagamento desse museu também é até complexo, porque a gente passa o tempo todo por perto, de alguma forma, seja passando para trabalhar, estudar ou até mesmo visitar o centro da cidade, e a gente não vê uma divulgação desse museu. Então, a partir dessa igreja, ela vai se constituir outros tipos sociais dentro do território, alargamento dessa cidade. Então, a gente pode ver essa inauguração desse museu, né, desse tombamento desse prédio com esse caráter, né? E assim, ele não teve tanta dinâmica nesse período, e a partir do incêndio que teve na década de 60, o prédio passou por uma grande reforma por conta desse incêndio. Em 1968, a gente tem novamente essa inauguração desse museu. Pensando que alguns documentos conseguiram ser ainda resguardados, mas o que se constitui um museu? Esse é um questionamento que a gente vê o tempo todo. O museu, né, a gente vê museus voltados sempre para um olhar de memória material e de história, no sentido de você olhar para aquelas obras, documentações, para a gente se questionar. Então, a importância do museu ele vem nesse caráter de constituição de memória, de patrimônio, de entendimento do sujeito dentro dessa sociedade. Então, o Museu do Negro ele tem que ter esse caráter, e ele tem esse caráter de resistência, de memória, de ancestralidade, essa história de poder, dessa história de estratégia, essa história que a gente pode observar de negros tendo decisões, né, e uma igreja grande em um poder, a questão das alforrias, em outros elementos como sepultamentos, como quer ser mostrado essa história, ela quer ser apagada. Então, esse museu a gente pode também questionar como é visto. Então, é muito interessante a gente entender a inauguração, essa institucionalização, mas entender também por quê. Por que a gente ainda não conhece essa história? A gente conhece uma história de dominação, a gente conhece uma história de passividade no negro frente a essas religiões, mas a gente não conhece a história desse negro dentro dessas instituições, colocando decisões, tendo decisões, e ainda mais tendo um caráter de agência, de festejo, de afetos e sociabilidades ali dentro, de apoio. Então, a gente tem que questionar muito o que está acontecendo, o que a gente pode reivindicar a partir desse museu. E eu vejo que o Museu do Negro ele faz parte dessa tentativa de entendimento de agência. Então, atualmente o museu está passando por mudanças estruturais, até mesmo porque na década de 60 o sincretismo ele não era posto no museu. Então, a gente está começando a ter modificações atuais nesse museu e tentativas de abertura dele, né? 2022 a gente está tentando reabrir
museus e até mesmo modificações desses olhares. Então, é proposital, mas a gente tem que reivindicar, a gente entender que essa lógica, né, de apagamento é muito grande na história negra, né, e até mesmo nas irmandades negras. Há um apagamento que eu diria direcionado para museus ou locais de memória negra, né? Então, a gente tem o Museu do Negro com esse descaso institucional, né? Com uma comunidade católica querendo essa reivindicação e a abertura desse museu, mas sem esse aporte financeiro, né, das instituições, das esferas públicas. Então, a gente tem uma questão condicionante dentro desse caráter. É um museu negro. Eu posso dizer que tem uma questão política, né? O que o Brasil ainda quer mostrar?